Deus seja sempre louvado, Shalom, paz e graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Saudei assim porque tem muitos irmãos de determinadas denominações que eu amo e respeito, e também bom dia para aqueles que eu também amo. E você que está vendo pela primeira vez, você que já viu, você que está sendo doutrinado pelo Senhor. Eu apenas estou aqui colocando um assunto. Primeiro eu quero dizer para vocês que sempre coloco o ex-ancião da Congregação Cristã no Brasil, porque na verdade eu era ancião da Congregação Cristã no Brasil, depois de ter entregue o ministério, independentemente de eu a minha carta não teve valor jurídico devido à enfermidade que eu estava passando e um laudo médico que me impedia de eu assinar qualquer tipo de documento, quaisquer que fosse. Eu tenho esse laudo porque eu passei por um problema psicossomático de exaustão e eu surtei e falava coisas sem coisas. Então, o meu psiquiatra, quem fala em psiquiatra, já logo pensa que a gente é louco. Não é nada disso. Psiquiatra não é para louco, irmão. Psiquiatra é para tratar doenças que muitas das vezes atingem o nosso cérebro. E então, para que eu não cometesse algum erro vendendo alguma coisa por um preço baixo, ou fizesse alguma coisa, assinasse alguma coisa sem ter noção, eu fui interditado para não assinar nada. E durante essa interditação foi requerida a minha carta. E eu não questionei, eu fiz a carta mesmo interditado e assinei a carta. Então, juridicamente, a minha carta, irmãos, ela não tem nenhum tipo de valor. Tanto é que na época eu fui questionado por um desembargador, certo? E também por um advogado, muito meu amigo, que eu estimo de coração, que eu poderia entrar na justiça com aquela carta e derrubaria o teor da minha carta por motivos da justiça, porque eu já havia feito a carta, mas antes da carta, bem antes, eu já estava com a documentação que me impossibilitava de assinar qualquer tipo de documento, tornando a minha carta de renúncia perante a justiça inválida. E como nós sabemos, a congregação cristã preza muito por cumprir as leis. E se eu fosse levar essa carta em juízo, irmãos, logicamente que eu teria que retornar a ter liberdade. Isso era óbvio, até o desembargador me falou e também o advogado, porque a minha carta seria interditada. Eu tenho esse documento até hoje, ele ainda tem validade. Porém, irmãos, eu nunca acionei a justiça contra a congregação, porque não é o meu interesse prejudicar nenhum irmão, porque se houve alguma coisa, partiu da enfermidade que estava em mim, então eu não tenho que querer vingança de ninguém, nem querer mal de ninguém, mesmo porque isso não faz papel de um cristão, certo, irmãos? Não sou contra nenhum crítico, também não defendo aqueles que são, nesse canal, que são massacrados, defendo, porque eu acho que isso não é justo, porque só Deus sabe quem ficou 3 meses dentro de um quarto e pessoas falando coisas absurdas que eu não vou falar aqui, irmão. Só Deus sabe o que eu passei, a enfermidade que eu passei, mas já está tudo perdoado, eu não tenho nada contra ninguém, irmãos. Só que eu não sou mais ancião da congregação. Mesmo que há poucos dias atrás eu recebi um telefonema de um advogado da própria congregação que queria que eu fosse no Brás e ele iria levantar essa questão. Porém, eu não quero mais, irmãos. Agora eu estou em paz, amo os irmãos, quero que eles prosperem. Eu não tenho interesse nenhum de derrubar, irmãos, a instituição ou tirar alguém de lá de dentro. Muito pelo contrário, irmãos. Pessoas que já queriam se suicidar entraram no meu canal e eu aconselhei que voltassem a congregar. E não foi uma só, foram várias, irmãos, várias pessoas, irmãos. Por isso eu sempre aconselho aos caros irmãos que tenham cuidado no que falam, porque se uma pessoa dessa comete um suicídio,
por uma palavra mal pensada, irmãos, imagine como ficaria a família, como ficaria se isso chegasse diante das leis, qual foi o motivo daquele suicídio. Mas graças a Deus o irmão me ligou, viu um vídeo meu, e eu pude aconselhá-lo, chamei a esposa dele que é da congregação, disse a ela que não era bem assim, que o ancião que havia atendido talvez não teve um cuidado, e aconselhei que ele mudasse de comum e fosse congregar em outro lugar. Poderia falar para ele sair, não é? Mas eu não posso deixar uma pessoa sem opção, irmãos. Porque no lugar que ele estava não tinha um lugar que ele se adaptasse. Senão eu ia dizer, vai aonde você sentir. Porque ninguém pode privar ninguém da sua liberdade e da sua escolha, ok? É lógico que hoje vou tratar algum assunto que vai confrontar a instituição. Mas não é o meu motivo, irmão, não é o motivo de denegrir a imagem. É um confronto doutrinário. Um confronto doutrinário que não denigre a imagem. É como se fosse uma questão que eu vou levantar aqui, que eu também não sabia na época, mas agora, fazendo alguns estudos e analisando dentro da palavra de Deus, Deus abriu o meu entendimento a respeito disso. Então os irmãos, principalmente aqueles que são da congregação e de outras denominações, examinem e vejam se eu estou certo. Porém, eu demoro muito, não é para dar introdução, mas é porque eu precisava explicar, porque um caríssimo irmão perguntou, por que você coloca ex-ancião da congregação? É para que não haja, irmão, uma interpretação de que eu sou ancião ainda da congregação. Existem muitas denominações que têm anciães. Para quem não sabe, a palavra ancião e a palavra presbítero é a mesma coisa, irmãos. Muitos não sabem disso. Procurem no dicionário e vocês vão ver. Por isso que diz, quando estiver algum enfermo, chame o presbitério da igreja. E quem você chama? Os anciães. Então temos que ter cuidado e conhecimento também para não falarmos aquilo que não é de acordo à santíssima palavra de Deus. Ok, irmãos? E que os irmãos do ministério, quero saudá-los também, que vocês não interpretem isso como um ataque ou como uma heresia, mas sim, irmãos, um despertamento. Vocês não são obrigados a me ouvir, afinal não faço parte mais do grupo ministerial. Mas também não estou aqui para atacar nenhum membro, e nem falando mal, mas eu sou obrigado a confrontar alguma ideologia. Isso não é, irmãos, algo criminoso, mas isso é um dever, uma questão de cidadania, porque todos devem saber e ter o direito de resposta e ter também o direito, irmãos, de expor o seu sentimento. Então nós vamos ler, irmãos, nós vamos falar a respeito do rebatismo e vamos ler no capítulo 4 de aos Efésios, no versículo 6, aonde diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Somente até aqui, irmãos. Então a Bíblia nos diz, irmãos, que aqui em 4 de aos Efésios, que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, vejamos, a congregação cristã no Brasil e outras, não é só ela, tem outras igrejas, mas eu vou me referir a ela, irmão, porque eu estava lá, mas eu conheço outras que eu não quero citar o nome, ok? Porque afinal, se eu estava na congregação, eu tenho que falar de onde eu estava. E vocês veem que eu estou falando com toda educação e respeito, irmão, certo? Não atacando ninguém. Mas a congregação cristã no Brasil, ela tem por hábito de quando alguém vem de outra denominação evangélica que foi batizada, uma pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não usando em nome de Jesus Cristo te batizo, eles não consideram o batismo da pessoa. Mesmo porque, irmãos, em algumas igrejas, eles usam a mesma formalidade de batismo, mas de uma outra forma. Por exemplo, eu conheço igrejas na Itália, que também são oriundas do nosso caro e saudoso irmão Luiz Franciscone, que batizam assim:
irmã, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Ela fala, creio. Você aceita Ele no teu coração como o teu único e pessoal Salvador? Ela fala, aceito. E aí ele diz, então de acordo a tua confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mal há nisso? Eu pergunto para os irmãos, que mal há? Ele usou o mesmo nome, porém de uma forma diferente. Já existem outros que fazem desta forma, irmão, conforme o mandamento de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que diferença há? Existem outras que só batizam. Irmã, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo, irmãos? Tem outras que falam, irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação alega que esse eu está tomando o lugar do Senhor. Então, se colocar te batizo, em nome de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é na congregação. Vejamos que, irmãos, há uma certa diferença, porém, existe um sujeito. A pessoa não vai se batizar sozinha. Só que o sujeito ficou oculto, mas ele existe. Então, não tem lógica eu dizer, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te batizo quem? Quem que está batizando? Sou eu. Eu apenas não disse que era eu. Mas está batizando em ordem de quem? Em ordem do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus deu a ordem. Eu sempre achava que tinha que falar, porque era a ordem dele, era a ordem do batismo. Mas ele já havia dado ordem, irmãos, já nos evangelhos. Vocês podem ver aqui, irmãos, no evangelho. Vamos pegar um evangelho aqui, irmãos, que fala bem claro a respeito disso. Todos falam, mas para que os irmãos possam entender melhor, certo, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E disse-lhe no Evangelho de 16 de Marcos, versículo 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, né? E os que crerem, perdoe, irmãos, eu me perdi aqui por causa da minha visão. Os que crerem em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Bom, não era esse capítulo que eu queria, mas eu vou passar para outro capítulo, em outro livro, que vai falar aquilo que eu gostaria que os irmãos ouvissem, certo? Os irmãos me perdoem, porque nós vamos fazer às vezes algum vídeo e não temos assim nada preparado, irmãos, certo? Deus traz as coisas e nós vamos falando conforme a guia que o Senhor nos dá. Então, diz aqui, irmão, já estamos lá, já diz aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Um momentinho só, por gentileza. Mateus, capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos no Evangelho de Mateus. Versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, irmãos, o Senhor Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos que em algumas denominações batizam só em nome do Senhor Jesus. Irmão, vejamos. Vocês acham que está errado? Eu acredito que também não esteja. Por quê? Porque o batismo não é salvístico. O batismo é uma confissão de fé que a pessoa mostra que realmente ela creu em Jesus Cristo.
Porque se a pessoa não crer em Jesus Cristo, não adianta ela batizar também. Eu conheço casos, irmãos, de pessoas que se batizaram por emoção, porque a palavra foi bonita, porque a orquestra era bonita. Eu digo para os irmãos, eu conheço muitos casos, eu tenho casos na minha família, que depois você vai perguntar por que você batizou, ela nem sabe o porquê que batizou, porque achou bonito, achei tão bonito, lembrei do batismo de Jesus que eu vi em tal filme, ainda falou assim. Quer dizer, os irmãos observam, o batismo tem que ser explicado, irmãos, não só o Senhor vai chamar. Ora, irmãos, o chamamento do Senhor, é lógico que existem casos e casos, eu não sou contra. Já vi pessoas que entrou na igreja pela primeira vez, não conheciam nada e obedeceram. Mas, irmãos, tem que haver uma explicação lógica de cima do púlpito para que a pessoa que esteja sendo batizada saiba o que ela está fazendo, irmãos. Porque se ela for batizada e não souber o que está fazendo, ela vai inserir num erro. E depois que ela insere no erro e ela volta, ela não é mais recebida na comunhão da igreja, porque ela inseriu no erro. E quando ela insere no erro, eu quero dizer para os irmãos uma coisa que muitos não vão acreditar. Eu era do ministério, era novo, muito novo ainda, não, muito novo mesmo. Estava numa reunião e eu vi, irmãos, dentro dessa reunião, um determinado ancião, não vou falar aonde foi, não quero difamar, certo, irmãos? Mesmo porque esse ancião, não sei mais se vive, né, na terra, que Deus tenha levado ele para o céu, para o paraíso, que é o lugar que eu desejo que ele esteja, não quero mal de ninguém, irmão. Ele levou uma causa de uma irmã que já tinha sido batizada na congregação e que não tinha entendido nada e tinha pedido batismo de novo, que agora estava entendendo. E foi tratado numa reunião de anciães e foi liberado que batizasse a irmã novamente. Pelo amor de Deus, irmãos, na mesma instituição, eu digo, eu estava lá, não tem motivo de mentir. Para quê? O que eu vou ganhar com isso, irmão? Não quero denegrir a imagem de ninguém. Porém, irmãos, o rebatismo não é bíblico. Esse assunto tem sido um prato cheio para muitas denominações, não só para a congregação, mas para outras, que tem a tendência de arrebanhar membros de outras denominações por essa interpretação forçada, irmãos, em cima de um único versículo bíblico que está em Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem pegar as suas Bíblias, Atos dos Apóstolos. Irmão, eu quero deixar claro que eu não estou atacando ninguém, eu estou colocando aquilo que o meu sentimento está no meu sentimento. Vocês não precisam concordar comigo, ninguém precisa concordar com a minha pessoa, irmãos. Certo? Eu não sou nenhum doutor da lei, nem nenhum teólogo, apenas eu leio a Bíblia, irmão. Eu aconselho que os irmãos que pregam a palavra, irmãos, leem a Bíblia, para não falar coisas absurdas diante do povo, que até, irmãos, eu já passei vergonha por causa disso, irmãos. Depois eu vou contar para vocês. Então, Atos dos Apóstolos, perdoa, irmão, a gente demora muito e às vezes os irmãos falam que o vídeo do irmão é tão demorado, não é? Então aí eu tenho pouca visualização, mas eu gostaria que os irmãos fossem até o fim, porque é importante, irmãos, a pessoa ir até o fim para entender, não colocar comentários achando que nós estamos atacando, e, enfim. Atos dos Apóstolos 19, versículo 4. Então essas denominações se baseiam aqui. Olha, mas Paulo disse, certamente João batizou com... Primeiro ele perguntou, vamos lá em cima, vamos no versículo 2. Ele chegou de uma viagem missionária, primeiro. Eu vou começar aqui do capítulo 19, no início, e vou parar no versículo a qual é necessário para ser explicado. É melhor assim. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nem
nós nem ainda soubemos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes, então em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo, o povo que cresce, que após ele havia de vir, e isto é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Impondo-lhes as mãos, sobre eles o Espírito Santo veio e falavam novas línguas. Os irmãos prestem atenção, eles já eram batizados. O apóstolo Paulo não batizou eles de novo nas águas. Tem que haver uma interpretação. Eles foram batizados com o Espírito Santo, que eles não conheciam. Então Paulo colocou a mão sobre eles, e certamente, está escrito aqui, e foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos Paulo, e veio sobre eles, começaram a falar a línguas e profetizaram. Esse batismo que Paulo impôs as mãos sobre eles, não era o batismo das águas, irmão. Porque os das águas era só o arrependimento. Vejamos, vamos tirar isso em contexto. Para você batiza por quê? Por causa do arrependimento. Pedro batizou, presta atenção, Pedro batizou, está escrito, né, que Pedro batizou a todos aqueles que já haviam recebido o Espírito Santo também, depois que ele pregou, ele disse assim, se todos vós já sois batizados com o Espírito Santo, ele fez uma pregação e Deus batizou muitas pessoas com o Espírito Santo. O que vos impede que obedeceis o batismo para o arrependimento dos vossos pecados? Então todo batismo é para arrependimento dos vossos pecados. Isso não invalidou, irmãos, o batismo de João. Aí as pessoas isolam esse versículo e dizem que Paulo batizou eles de novo para depois eles receberem o Espírito Santo. E não é isso que está dizendo. Paulo os batizou impondo-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Foi esse batismo, o batismo da evidência de novas línguas. Então não existe base bíblica para o rebatismo, irmãos. Isso é algo novo. Você vai procurar isso na Escritura, só está escrito aqui, irmão. E isso aqui tem que ser interpretado de uma forma espiritual. Se eu pegar isso aqui e isolar esse versículo aqui, então quer dizer que Paulo teve que batizar todos eles de novo, então não precisava ver João Batista batizar ninguém. O serviço de João Batista seria inútil, porque todo batismo é para arrependimento, irmão. Eles só foram batizados para o arrependimento, mas depois foram batizados em nome do Senhor Jesus para receber o Espírito Santo, mas não o batismo das águas, o batismo do fogo. Aquele que vem após mim, que é mais poderoso que eu, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E essas denominações, irmãos, elas usam esse versículo como uma chave para dizer assim, que tem que batizar de novo. Agora eu pergunto, o batismo de Pedro não era para arrependimento dos pecados? O batismo dos apóstolos não foram todos para arrependimento do pecado em Cristo Jesus? Porque quem nos fez arrepender dos pecados? Não foi Cristo Jesus, irmãos? Não foi o Senhor Jesus Cristo? Então, irmãos, há um equívoco muito grande nisso e as pessoas torcem isso, criando uma doutrina que não existe. O rebatismo não existe. Então você pode dizer, mas tem igrejas aí que, meu Deus do céu, não vou citar nomes, que pregam o evangelho da prosperidade, que pregam aquilo outro. Irmãos, você foi batizado por causa da igreja ou por causa do Senhor Jesus Cristo? Estou falando do batismo de imersão. Porque existem outros batismos que não estão de acordo, aí é diferente. Existem batismos por aspersão, enfim, existe outros tipos de batismos. Estou falando do batismo apostólico, do batismo por imersão. Quanto aos outros batismos, eu não quero entrar em detalhes. Aí existem batismos que jogam na cabeça da criança, e enfim. Existem igrejas que fazem os dois tipos de batismo, vocês sabiam disso? Fazem dispersão e fazem por imersão.
eu não posso de maneira nenhuma entrar nesse assunto, porque não é esse assunto que estou me referindo. Estou me referindo do batismo de imersão, ok? Quanto aos outros, outro dia farei um vídeo a respeito deles, certo, irmãos? Então, se você é membro de uma igreja cristã e quiser ser membro de uma outra denominação que tem esse costume de rebatizar, o seu batismo, mesmo que você creu em Jesus Cristo, você não creu na instituição. Quando você é batizado, você não crê na instituição, não é a instituição que ordenou o teu batismo. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então você vai para outra instituição, o que deve ser feito? Deve ser analisado. Vamos supor, você vai numa denominação, você gosta, você fala lá com o pregador, ele pergunta, você já é batizado nas águas? Sou. Ele vai te deixar você livre. Se você sentir de batizar de novo, isso é problema seu. Eu não vou tomar uma à frente dizendo você precisa batizar porque senão você não tem comunhão com a igreja. Não, eu vou me reunir com os demais e vamos fazer uma análise. Isso é tão real que na Itália, irmãos, tem irmãos da Itália que há poucos dias fizeram uma live, não existia rebatismo. E houve irmãos que foram para o ministério naquela época, há muitos anos atrás, que nunca foram batizados na congregação cristã. Até mesmo o próprio Luiz Franciscone, que foi o fundador da congregação cristã no Brasil, ele não foi batizado por nenhum ancião da congregação do Brasil, cristã no Brasil. E se nós formos voltar atrás, qual o apóstolo que foi batizado na congregação cristã no Brasil? Qual discípulo que foi batizado na congregação cristã no Brasil? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso foge do que nós aprendemos. Eu sou batizado na congregação cristã no Brasil, não vou me batizar de novo. Eu crio no meu batismo. Eu sei que é que embora por causa de uma palavra eu vou, não, tenho que me batizar de novo, porque eles falaram em nome de Jesus Cristo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criaram uma quaternidade, já não é mais nem trindade. Mas eu crio em Jesus Cristo, tudo bem, o meu batismo valeu. Eu não estou dizendo que você que é da congregação tem que se batizar de novo, mas você diz que aquele que vem da Assembleia tem que se batizar de novo. Ora, na Assembleia eu já fui em vários batismos, e o pastor que fez o batismo, ele falou, segundo a tua confissão de fé, porque ele confessou, está escrito, se com o teu coração crerdes, e que se com a tua boca confessardes, você já recebe o Senhor como seu Salvador e falta o batismo. Ele confessou, ele creu, ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que não dá para entender isso, irmãos? Agora eu pergunto para os irmãos. No capítulo 19 do livro que nós acabamos de ler, versículo 5, porque João batizou o batismo de arrependimento. Ainda não havia se manifestado Jesus Cristo, mas ele sabia, João sabia que haveria de vir o nosso Senhor Jesus Cristo, que em hebraico é Yahoshua, em aramaico é Yeshua, em grego é Jesus, e na nossa língua portuguesa é Jesus, em inglês é Jesus. Irmão, é o mesmo nome, apenas a linguística. Então, o que digo eu para vocês, dentro do meu sentimento? Pedro disse, em Atos, capítulo 2, versículo 38, presta atenção. Pedro disse, arrependei-vos. Mas aqui falou que eles foram batizados no batismo do arrependimento. Então quer dizer que o batismo dele não valeu e o do Pedro valeu? Que diferença existia entre ele e Pedro? Já existia esse tipo de ideologia? Não. Pedro disse, arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer que se uma pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus, quer dizer que ela também não vai ter salvação? Se Pedro falou sede batizados em nome do Senhor Jesus, está feito. O Senhor Jesus,
ele é a unidade. Ele está com o Pai está com ele, o Pai está com o Espírito Santo e ele está também com o Espírito Santo. Essas palavras, irmãos, não vão definir a minha fé. Ela apenas vai mostrar para o povo que eu me arrependi. É uma confissão da minha fé, porque eu já me arrependi. Não é o batismo que vai me salvar, porque não adianta, como eu já vi, irmãos, pessoas se batizarem e nem saber o que fez, e depois ir para o mundo e cair nas drogas e tudo, e depois quando reflete, irmãos, e aprende, meu Deus, mas não me falaram isso, mas não me falaram aquilo, não me ensinaram isso. E ela volta e pergunta para o líder religioso, ou da congregação, ou da outra igreja que rebatiza, eu fiz isso e isso. O que ele diz para ela? Você não tem liberdade, você vai ter que sentar lá atrás, você não vai poder chamar hino. Quer dizer, quem é culpado disso? É aquele que pregou, porque ele não ensinou. Como vão aprender se não há quem ensine, irmão? E como vai ensinar se não há quem ouça? Então nós temos o dever de explicar as coisas. Não é só chegar lá no púlpito, porque Deus está te chamando, porque o teu coração está pulsando, irmão. Eu já preguei isso e vem mesmo, porque as pessoas, irmãos, elas estão numa situação hoje no mundo que elas querem sair de todas as formas, irmãos, da angústia, da depressão, da ansiedade, enfim, irmãos, os irmãos me perdoem, em Cristo Jesus estou falando a verdade, vocês sabem disso. Então seria um desabafo meu. Cuidado, irmãos, porque eu já vi pessoas na sarjeta, olha, me corta o coração, eu vi pessoas embriagadas na Cracolândia, pessoas que eram da congregação, e não são poucos, irmãos, porque não entenderam nada, porque ninguém explicou nada. E qual trabalho que os irmãos têm para trazer essas pessoas de volta que não receberam ensinamento nenhum? Não adianta você levar um prato de sopa, irmão. É muito agradável, porque ontem ainda vi uma reportagem que o governo de São Paulo, eu não estou falando de política, que o presidente da República, não estou falando de política, o Jair Bolsonaro, uma pessoa que a gente percebe que tem fé em Deus. Eu não sou de partido político, eu não estou pendendo para lado nenhum, mesmo porque estou em Portugal, irmão. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Vamos falar a verdade. As pessoas não querem que o certo seja certo. Há uma inversão de valores. Hoje você liga um aparelho, você vê determinadas propagandas que invertem os valores da família e que fazem com que, irmãos, as pessoas que são realmente tradicionais busquem uma igreja. É lógico que existem igrejas que têm os seus costumes e até heresias, mas na hora do batismo, o batismo é feito normal. Aquela pessoa começa a se sentir mal ali e vai procurar outra igreja. Ah, mas aquele batismo não foi válido porque aquela igreja tinha uma heresia. Não é bem assim, irmão. A pessoa não batizou por causa da igreja, ela batizou por causa do Senhor Jesus. Irmãos, tenhamos uma consciência plena que a salvação está em Jesus Cristo, não está no batismo. Porque se a salvação estivesse no batismo, eu confesso que muitos, até mesmo da congregação, iriam tudo para o inferno. Porque muitos que eu conheço, irmão, muitos, eu não vou falar nome de ninguém aqui, cometem coisas horrendas, batem nas esposas. Eu sou testemunha disso. Casos de irmãos que jogaram esposas pela escada abaixo para ver se ela morria e dizia que era um acidente. Irmãos que batiam nas esposas e quando os irmãos chegavam, fazia a esposa ir para a cozinha, ela não podia mostrar que estava com algum hematoma, tinha que passar um creme no rosto. Irmão, o que eu estou falando aqui é verdade. É verdade. A congregação cristã não tem nada a ver com isso. Ela não ensina ninguém a fazer isso, irmão. Ela não ensina nenhum membro a espancar a esposa. Ao contrário, ela ensina que tem que se tratar bem.
Mas, irmãos, porém, a maioria das coisas é que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai virar o teu cativeiro. Eu mesmo preguei isso. Eu não posso mentir, tem que ser real. Que Deus vai... E muitas palavras se cumprem. Irmão, você acha que Deus não cumpre? Porque tem homens sinceros lá na frente. Tem homens de Deus que têm o dom da profecia e tem profetas de Deus também, que às vezes são perseguidos por serem profetas, irmãos. Porque eles não concordam com certas coisas e vão e falam e depois eles são chamados lá no quarto e são repreendidos e até mesmo, irmãos, muitos deles até perdem a liberdade, mas muitos deles, irmãos, são homens de Deus. E nós vamos condená-los? Eu não condeno, porque eu já vi muito. Eu gosto de orar, irmão. Eu sou uma pessoa de oração, por misericórdia, não estou me exaltando. E creio nas profecias e defendo os irmãos que têm o dom da verdadeira profecia, porque existe o falso, mas existe o verdadeiro. Tanto é que quando alguém me ligava reclamando de alguma coisa, de um irmão do ministério que havia profetizado alguma coisa, e eu conhecia aquele irmão, sabia que o que saía da boca dele era Deus, eu não lhe chamava atenção, muito ao contrário, eu falava para o irmão que estava me telefonando: irmão, você não gosta de ir ali? Então você não vá, vá em outro lugar, mas aquele irmão, ele tem o dom de Deus, cuidado, não mexe com ele, porque com o dom de Deus não se brinca, irmão. Se você não entendeu, então não faça. Então, irmãos, voltando lá no batismo, se a pessoa já foi batizada nas águas, não é necessário ela batizar novamente. Até mesmo Paulo, irmãos, sabia disso. Pedro, ele falou aqui, irmão, como eu acabei de dizer, e disse que esses que já foram batizados em nome do Senhor Jesus, para arrependimento dos pecados, já receberam o dom do Espírito Santo. Então, ele disse: arrependei-vos e sede batizados em nome do Senhor Jesus. E eles receberam o dom do Espírito Santo. Primeiro ele pediu para eles se arrependerem, eles não eram batizados ainda. E quando ele viu que eles foram batizados com o Espírito Santo, então eles falavam: o que nós temos que fazer? Pois eles já receberam o Espírito Santo, vamos batizar eles. Entendeu, irmãos? Mas eles não eram batizados. Então nós queremos invalidar o batismo de João. Nós, irmãos, contrariamos e queremos dizer que a doutrina que João pregava foi inútil. Por que veio João então? Se o batismo dele não valeu nada? Se até o próprio Senhor Jesus teve que ser batizado por ele, e eu pergunto para vocês, o Senhor Jesus tinha que se arrepender do que, irmão? Ele não tinha pecado, entendeu? Então, irmãos, e o batismo dos apóstolos, então, foram úteis. O de João não valeu nada, só o dos apóstolos que valia. Irmãos, que falta de entendimento bíblico. Nós temos que buscar nas Escrituras o entendimento, a iluminação de Deus para não sermos enganados, irmãos. Eu não estou falando para você sair da denominação que você está, mas observe a heresia que se comete. Então, irmãos, um conselho: por que não receber os irmãos de outras denominações que são batizados por imersão e, ao invés de obrigá-los a batizar de novo, não analisar a situação de cada um e deixá-los livres, com liberdade e comunhão com a Igreja de Cristo? É claro, se ele vem de uma denominação que você não conhece e ele começa a dar mau testemunho, você logo vai ver. Aí você tem como, se for preciso, admoestá-lo, irmãos, entendeu? E outra pergunta: a quem nós devemos dar crédito? A palavra de Deus em Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres e que é perfeito, né, e imaculado e que nunca falhou, ou na doutrinação do rebatismo formada por homens e observada em alguns dicionários bíblicos de algumas denominações que eu não vou citar aqui porque tem outras que fazem isso, irmãos. Lá
em 2 João, capítulo 2, ou melhor, 2 João, meu Deus, me perdoa, 2 Pedro, às vezes eu troco o nome, é muito nome de apóstolo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, eu tinha escrito aqui no papel o nome, mesmo assim não vi. Está escrito sobre isso, você vai lá, 2 Pedro, certo, irmãos? Vamos lá no 2 Pedro. Para mim terminar, está quase 40 minutos, alguém não vai ter paciência de ouvir, né? Então eu gostaria de pedir para os irmãos, tenham paciência, irmãos, ouçam esse vídeo, por favor, e divulguem, irmão. 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre a si mesmo a repentina perdição. Os irmãos estão entendendo? Aí vai falar da avareza, dos negócios. Agora, irmãos, vejamos o que está acontecendo na tua denominação. Não vou citar nome de nada. Avareza. Vê se não está acontecendo um monte de avareza aí. Pirâmides financeiras, negócios, homens que estão sendo levados para até sendo julgados até hoje e são rebatizados. Examine, a tua denominação não tem culpa, mas muitos líderes sabem de tudo isso e encobrem e não falam a verdade. Queridos irmãos, não fiquem ofendidos comigo, não estou atacando, mas estou colocando em pauta aquilo que é a verdade. Deus que vos abençoe a todos. Eu gostaria de pedir que, se você sentir, deixe o seu like, se inscreva no canal, para que os meus vídeos possam ter relevância, porque eu não estou ganhando materialmente, mas eu quero que as almas que ouçam um vídeo tão grande como esse possam se salvar. Vou tentar fazer outro menor depois. Paz de Deus e o nome de Deus seja sempre glorificado. Shalom, paz e graça. Deus abençoe a todos.